Sejam bem-vindos a esta primeira edição das Palavras Apuradas, que vão ser um conjunto de conversas sobre um dos grandes prazeres da vida, o prazer da mesa. O meu primeiro convidado, se eu vos disser o nome Nuno Alves Caetano, talvez muitos de vocês não cheguem lá, o nome não vos diga nada. Mas se eu acrescentar a isso o livro de Pantagruel, faz-se luz, certamente. Faz-se luz e abre-se o apetite, arrisco-me a dizer. Nuno Alves Caetano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. É um gosto começar estas conversas apuradas consigo. O Nuno é, vamos já desvendar, é neto da Berta Rosa Limpo, o nome que está naturalmente associado ao livro de Pantagruel, o livro mais famoso da culinária, da gastronomia portuguesa. O livro foi publicado pela primeira vez em 1946, 10 anos antes do nascimento do próprio Nuno. Lembra-se da primeira vez que viu o livro? A primeira vez não me lembro. Mais ou menos. Mas é um livro que fez parte de toda a minha vida, quer dizer, é algo que me acompanhou desde que eu tenho a noção de ser gente, digamos assim. Porque o livro, para além de estar na cozinha, fazia parte do cotidiano da minha avó e da minha mãe. Nós vivíamos na mesma casa, separado, o resto são do primeiro andar, era uma moradia que tinha sido transformada, tinha áreas comuns, mas depois área separada. Portanto, o livro fez parte da minha vida até hoje, desde que me lembro de ser gente, até hoje fez parte do meu dia-a-dia. Apesar de ser a autora, a criadora do mais importante livro da cozinha portuguesa, a sua avó, ao princípio, não tinha uma relação muito intensa com o cozinhar, não é? Nem muito, nem pouco, não sabia, não tinha a noção do que era cozinhar, não fazia a mínima ideia de como é que se estrelava um ovo. Casou muito nova, com 15 anos, e sentia-se mal de estar a dar ordens à cozinheira sem saber o que é que estava a dizer. E resolveu tirar curso de cozinha, ir para a cozinha ver como é que a cozinheira fazia o que ela tinha dito para fazer para o almoço ou para o jantar. A cozinheira, por seu turno, tinha prazer em também partilhar e ensinar, e ela adquiriu o gosto pela cozinha. E começou a recolher receitas, a pedir a amigas receitas. Depois, com a evolução, começou ela própria a querer fazer coisas e começou a assentar essas receitas que lhe iam dando nos cadernos, muito bem organizados, e as amigas a certa altura é que lhe disseram para: Marta, tens isto tão bem organizado, porque é que não fazes um livro? Disparate. Não faço livro nenhum. Não me pergunto porquê, como é que a coisa surgiu, mas ela tinha na revista Ao Século uma página que se chamava Correio de Pantagruel, onde ela, já com conhecimentos culinários, respondia a algumas dúvidas, tirava dúvidas, dava dicas, publicava receitas que leitoras lhe enviavam, outras das que as amigas lhe davam e que leitoras solicitavam. E uma das grandes amigas dela era mulher de um dos diretores do Século. E ela comentou com ele da história dos caderninhos e que diziam para ela fazer um livro que ela não queria. Ela disse: não, insisto, nós estamos interessados nisso, insisto com ela. Bom, entanto insistiram que ela se resolveu a publicar o livro, e realmente as primeiras edições foram publicadas pelo editorial do Século. E sei que também um aspecto importante, vá lá, nessa evolução da relação da sua avó com a cozinha, foi as idas à Itália. Sim, ela era cantora lírica. Chegou a cantar no Scala, não é? Chegou a cantar no Scala, exatamente. E foi várias vezes à Itália e tomou um gosto enorme pela cozinha italiana. E foi ela, de certo modo, que introduziu a cozinha italiana em Portugal. Exato. Através do Pantagruel, através do tal Correio de Pantagruel, porque se apaixonou pela gastronomia italiana. Isso foi um marco na nossa infância, porque nós também nos habituámos a comer cannellonis, massas,
lasanhas, que era uma coisa que não era hábito. Os nossos amigos Pois não, adoravam é. ir lá à casa porque era algo As pessoas não têm noção, mas em Portugal a cozinha italiana era muito pouco conhecida. a grande influência era a cozinha francesa. Exatamente. A cozinha francesa era a base digamos, tirando o tradicional português, era a base da influência da nossa cozinha. O livro de Pantagruel continua a ser publicado, tem vindo a ser acrescentado e as últimas edições têm cerca de 3.000 receitas. 5.000. 5.000? 5.000. Meu Deus. 5.000. Uma loucura. Ele começou com 1.500, depois houve umas edições com 3.000 e Já vai em 5.000. 5.000. É uma loucura E absoluta. vai na 81ª edição. Exatamente. E há um aspecto que eu acho muito curioso quando se lê sobre o livro de Pantagruel, que é quando se explica que uma das regras é que nenhuma receita pode ser publicada sem ser testada. O Exatamente. que é que isso significa num livro de 5.000 receitas, Nuno? Olha, para mim significa que toda a vida, desde que me lembro de mim, ser cobaia. Que na parte dos doces eu sou guloso, adorava. Não quer dizer que nos salgados também não Claro. gostava. Mas eu tinha predileção quando era a altura dos doces. Mas efetivamente as receitas, isto ao longo da época e portanto foi anos e anos e anos, aquilo não era feito por atacado, mas às vezes durante meses seguidos as refeições lá em casa eram baseadas em receitas Pois, imagino. testadas para se ver se publicava ou não. E nós estávamos habituados a isso, umas vezes corria bem, outras corria mal, às vezes gostávamos mais, outras menos, mas acabava por ser engraçado, porque depois havia a troca de opiniões, não é? Mesmo nós miúdos perguntavam, gostaram, não gostaram, o que é que acham, enfim, e nós lá dávamos com os nossos parcos conhecimentos, mas era uma coisa genuína, gostávamos, achámos que está assim, que está assado, que está muito salgado, está pouco salgado. Recorda-se assim de alguma especial que tenha ficado? Não, sinceramente não. Sinceramente não. Como lhe digo, os doces, eu tinha um irmão gêmeo que infelizmente já faleceu, e lembro perfeitamente de virmos da escola, quando era a altura dos doces radiantes, colãs. Já iremos aos doces, que é também um dos pretextos para esta conversa. Como disse, o livro vem em 81 edições, não é? E às 2x3, apesar de ter nascido 10 anos depois da primeira edição, o próprio Nuno, tal como a sua mãe, primeiro a sua mãe naturalmente, e depois o Nuno, acabam por ser também coautores do livro e vão ser envolvidos na elaboração das novas edições. Creio que desde a 68ª. Sim, exatamente. Como é que foi essa sua aproximação à cozinha? Foi uma aproximação natural. Como lhe digo, como nós sempre servimos de cobaias e esse envolvimento, parecendo que não, mesmo quando éramos miúdos, criava uma certa empatia e envolvimento no processo. Depois, desde muito cedo, o meu tio Jorge e a minha mãe começaram a colaborar com a minha avó e a ser coautores. E a partir de certa altura, nas revisões, a minha mãe começou-me a pedir opinião, vê isto, faz aquilo. Eu por vias profissional e ter tido uma ligação ao desporto, viajei muito. E nessas viagens trazia muitas vezes receitas que pedia a pessoas. A minha mãe dizia, vê se arranjas receitas. Eu trazia, portanto, houve aqui um envolvimento natural que começou a pôr-me dentro, mais ainda dentro do livro do que estava até então. E foi um processo simples E natural. e natural. Exatamente. Qual é que é a importância de um livro como este num tempo em que todos ouvimos falar diariamente de cozinha de autor, de cozinha de fusão, de cozinha molecular? Eu acho que o grande segredo do Pantagruel, e por isso é que subsiste há 75 anos e 81 edições, é o conteúdo, a maneira como as receitas são apresentadas, são explicadas. Algumas difíceis hoje de fazer por uma questão de tempo. Antigamente havia mais tempo e havia muita gente que tinha empregadas em casa que possibilitava dar instrução, olha, está aqui, segue, faz. Mas apesar disso, é diferente de tudo. E cria uma relação entre a pessoa e o livro diferente. Eu consulto e tenho uns livros de cozinha
e faço receitas de outros livros, como é óbvio. Ninguém é dono da verdade nem da razão, mas realmente noto que a maneira como estão explicadas as receitas e como é a envolvência de todo o livro é diferente do normal. E eu penso que o grande segredo está aí. Mas como é que o Nuno, uma pessoa desde sempre ligada à culinária, à cozinha, no sentido lato do termo, como é que olha para toda esta movimentação que nós assistimos em torno da cozinha, mas de uma outra cozinha? E eu volto a frisar a questão das terminologias, da figura, tudo isto é encarado de outra forma, não é? Sim, mas a vida evolui naturalmente em todos os setores. Eu não vou criticar o A, o B ou o C por ter este gosto. E, portanto, acho que é natural, acho que tudo se complementa, acho que se há possibilidade de abarcar e alargar e alcançar o gosto e as tendências das diversas pessoas, acho que isso é salutar e é positivo. E acho que cada um tem o seu lugar, ninguém, na minha opinião, ninguém se sobrepõe a ninguém e ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que as qualidades do livro de Pantagruel são únicas. Mas isso não quer dizer que não haja outros livros bons. Claro. E que não haja outras receitas boas. Mas enquanto pessoa, digamos assim, é uma pessoa aberta a novas experiências gastronómicas? Sim, eu tenho uma filha que tem imenso jeito para a cozinha, que é vegetariana. Uhum. E já insisti com ela várias vezes para seguir as pisadas da bisavó, e até porque ela cozinha bem, inventa receitas. Uma vez o presidente da maior companhia de seguros da América Latina dizia: na vida nada se cria, tudo se copia. E a culinária também é um bocado assim. Eu dou-lhe uma receita e o João pega na receita e daqui a bocado põe-me na mesa a mesma receita com umas alteraçõezinhas, é uma coisa totalmente diferente e ótima. E a culinária no fundo é isto. Está tudo inventado, há que reinventar ou reconduzir, repor ao gosto de cada um aquilo que já existe. E eu não posso dizer, se o João me disser, eu gosto de comida muito salgada, eu não posso dizer que é uma porcaria. Não, é o gosto do João. Mas aí ainda estamos a falar dos ingredientes, dos elementos, chamemos-lhe assim, canónicos. Agora, eu estou-me a lembrar, por exemplo, que há uns anos tornou-se muito famoso um chefe, o Ferrat Adrià, devido à chamada cozinha molecular, em que havia, por exemplo, elementos como uma bolha com aroma de... e coisas... Agora discute-se a questão de comer ou não insetos. Como é que o Nuno olha para essas tendências, chamemos-lhe assim? Olha, eu lembro-me quando fui à Tailândia passar num mercado onde vendiam gafanhotos e baratas em pacotes, como nós compramos castanhas. Uma questão de gosto. Quer dizer, eles se calhar vêm-nos comer caracóis e acham uma coisa nojenta, ou vêm-nos comer camarões e acham uma coisa nojenta. São culturas, e quem somos nós para criticar essas culturas? Eu também não gosto que critiquem a minha, não vou criticar a dos outros. Não é? Se de hoje para amanhã a minha avó trouxe a cozinha italiana para Portugal, hoje a comida japonesa está na moda. Exato. Se amanhã vierem os insetos, quem sou eu para criticar? Quem quiser comer, come. Eu não faço tensões, mas não vou criticar quem quer comer. Eu também gosto de comer muitos caracóis com cerveja. Há pessoas que, sei lá, dizem que eu vou, que nojo. Não me choca, não me escandaliza. Acho que tem que ser verdadeiro e autêntico. A falsidade, o subterfúgio, o engano, isso a mim revolta-me e indigna. Agora, uma pessoa pegar uns gafanhotos e fizer um prato fantástico que vem da Tailândia, que tem uma receita e as pessoas gostarem, é maravilha. Não tenho nada contra isso, nem me vou opor, nem dizer que não presta ou que horror. Isso não, de maneira nenhuma. Desmente, repito, seja genuíno e autêntico. Se vai dizer que a bolha tem não sei o quê e não tem coisa nenhuma... Isso aí já é condenável como toda a mentira, não é? Como todo o engano e como toda a vigarice. Agora, a partir do momento que seja autêntico, é uma questão de gosto. Não... Agora, até por questões ambientais, fala-se, por exemplo, em reproduzir carne sintética em laboratório.
Bom, isso já entramos num campo em que Mas que vai afetar a cozinha. vai afetar a cozinha e acho que vai afetar a saúde das pessoas. Pois. Porque tudo aquilo que não é natural, Exatamente. não é? Aliás, Exatamente. eu ainda sou de uma geração que teve o privilégio de ter acesso a uma série de coisas naturais e que hoje são pouco naturais. Desde as alfaces, as couves, Sem dúvida. que hoje têm uma data de pesticidas e coisas e que nós ainda tivemos acesso. Aliás, falou há bocado da questão da comida vegetariana. Há muita gente que acaba por defender a alimentação vegetariana de uma forma tão cega, em que acaba por defender legumes transformados em vez de carne ou peixe criados de forma natural. Não é? Claro. O que é quase uma contradição nos termos. Exato. Eu acho que a verdade é acima de tudo. Mas é uma questão de gosto. Não é? Eu adoro jaquinzinhos, se calhar é uma pessoa que não gosta, tem todo o direito e gosta. Mas não sabe o que perde. Não sabe o que perde. Ora bem, passemos então à sobremesa. Um dos pretextos para esta conversa é o seu novo livro, As Doces Receitas da Minha Avó, Berta Rosalim. E, como o nome indica, é um livro de sobremesas, um livro de coisas doces. Já disse que é guloso, já confessou aqui um dos sublimes pecados, atrevo-me a dizer. Como é que foi a elaboração deste livro? Foi juntando as receitas? Já as tinha de parte? Fala um bocadinho deste processo. Ao longo dos 75 anos da vida do Pantagruel, ele sofreu alterações. Naturalmente. Não só em número de receitas, como em tirar receitas e pôr outras receitas, atualizar. Em 2012... Só um pequeno parênteses, mas não mexer nas receitas. Não mexer nas receitas. E algumas foram reexperimentadas. Há receitas que, se calhar, na primeira edição que estão hoje e sofreram uma alteração na sua confecção e no seu conteúdo. Ok. Isso também foi um trabalho que foi sempre feito ao longo dos anos. Não as 5.000, porque era muito difícil, mas... É uma enormidade. Uma enormidade. Mas lembro-me perfeitamente da minha mãe estar a ver as receitas uma a uma e de repente parar numa receita, dizer aqui qualquer coisa que se calhar pode ser melhorada. Perguntar-me e bem, vamos experimentar e se realmente ficava melhor, ficava anotado e ia para um dossiê catalogado para a próxima revisão do livro. E estávamos a falar então da concepção deste. Nasce isto, porque em 2012 nós lançámos um livro, a minha mãe, a minha irmã e eu, que é o livro de Pantagruel, de garfo e faca à volta do mundo. São receitas de todo o mundo. E quando acabou, quando esse livro foi lançado, a minha mãe disse, olha, vamos então agora debruçar-nos no Pantagruel e na revisão do Pantagruel. Felizmente a minha mãe depois morreu em outubro e a coisa ficou em banho-maria. No confinamento... É a expressão exata. É a expressão exata. No confinamento... Com uma casquinha de limão, atrevo-me a dizer. No confinamento, com aquela coisa de estarmos em casa, ter mais tempo para ver coisas, eu fui pegar nesse dossiê. E comecei a ver o que é que já estava feito, o que é que estava pendente, e de repente começam a aparecer receitas de doces já aprovadas ainda pela minha avó e que por alguma razão não foram para o livro, porque 5.000 já são muitas, poderiam ser 6.000, portanto havia uma seleção, deixa ficar estas aqui em banho-maria. Comecei, uma, duas, e começou a minha costela doceira a falar mais alto em relação aos salgados. De repente disse, se eu fizesse um livro só com doces, até para adocicar este momento amargo que estamos a atravessar. Exato. Vamos juntar o útil ao agradável. Bem visto. Pronto, e assim surgiu a ideia de fazer este livro com o título As Doces Receitas da minha avó, Berta Rosalim. Claro, acaba por ser sempre uma inspiração sempre E presente. no fundo uma homenagem aos 75 anos, da celebração dos 75 anos do livro e tudo o que a minha avó fez pela culinária e gastronomia. Motivos não faltam. Falemos novamente um pouco deste livro à luz dos nossos dias. Publicar um livro de doces, portanto, recheado de açúcar, como se imagina,
Num tempo em que tanto se discute a ingestão do açúcar, os limites do açúcar, não é de alguma forma seguir em contracorrente? Eu acho que as coisas só são más se forem em excesso. Claro. Se eu não comer açúcar é prejudicial. O organismo precisa de açúcar, não precisa de açúcar em excesso. Eu tenho aí 170 receitas, não estou a dizer às pessoas para fazerem 170 receitas de seguida e comerem. Não é aconselhável. Não é aconselhável. O que eu estou a proporcionar às pessoas são momentos mais doces da sua vida, pontualmente. Hoje uma vez, amanhã outra, fim de semana um, outro fim de semana outro, uma festa, dois doces ou três, porque há mais gente até para dividir. E portanto não acho que seja contracorrente. As pessoas têm que fazer as coisas com moderação. Através disto, o que eu proporciono às pessoas é uma escolha mais alargada. Em vez de andar à procura de um livro de doces, tem um livro de doces que lhe proporciona momentos mais doces à sua vida. Do ponto de vista gráfico, chamemos-lhe assim, do ponto de vista da apresentação, este livro segue muito a linha do Pantagruel. E uma das coisas que nos saltam logo à vista imediatamente é a ausência de fotografias. Exatamente. Não é que não tenha havido já edições de Pantagruel que tiveram fotografias a cores. Nomeadamente uma edição de 3 volumes, que aliás era vendido como enciclopédia, nunca foi vendido em livraria, e uma edição de 2 volumes, esse sim vendido em livraria, que teve fotografias. Mas o conceito base, quem vê caras não vê corações. Sinceramente, a minha fotografia é muito bonita, mas o interessa-me é o que está lá, o conteúdo. E este livro foi buscar muito a linha do Pantagruel original, que tem muito desenho, e desenhos muito giros. Ainda hoje eu acho os desenhos giríssimos. Foi buscar isso, a ideia foi da editora. Os anos um pouco vintage, não é? Vintage. Exatamente. O conceito foi ideia da editora. Eu não tive emprego nem estou no assunto. Dei depois a minha opinião quando me mostraram e achei que ficou realmente muito atrativo e muito bonito. Não querendo puxar a brasa à minha sardinha. Já falou aí também de outros aspectos do seu percurso e o Nuno, além da culinária e da gastronomia, tem publicado também outros livros. Publicou 2 sobre Madeira, um sobre figuras históricas e outro sobre cantares, dizeres e fauna marítima. Parece Porto Santo. Porto Santo, exatamente. 3 romances, o que pude perceber. E chamou-me a atenção, por exemplo, 2 livros sobre a questão dos refugiados de Angola e Moçambique. Viveu lá há algum tempo? Não. A minha avó Berta nasceu em Climane, em Moçambique. O meu bisavô era farmacêutico e oficial de cavalaria. Estava lá com o mozinho. E a minha avó nasceu casualmente em Climane. O meu pai profissionalmente teve sempre uma relação muito forte com a África. Portanto, e tenho muitos amigos que vieram de Moçambique e que vieram de Angola. Mas, sobretudo, Moçambique, a minha avó, curiosamente, nunca visitou Climane, viajou por todo o mundo e nunca foi a Climane, nunca foi a Moçambique, sempre com essa vontade, mas não aconteceu. Não aconteceu. Mas eu, desde pequeno, que é engraçado que ela, tendo vindo para Lisboa com 3 meses, 3 ou 6, não tenho bem certeza, mas no máximo 6 meses, portanto não tenho memórias de Climane, mas sempre teve uma afeição e uma ligação a Climane estranhíssima. E o meu pai, quando ia a Moçambique, trazia-lhe sempre qualquer coisa, se tinha ocasião de ir a Climane, ou se tinha que ir a Climane, trazia-lhe sempre qualquer coisa e ela ficava absolutamente embevecida com isso, que é uma coisa engraçada. E daí surgir essa ideia desses 2 livros. E a sua relação com a gastronomia africana? Como é? A minha relação com a gastronomia africana é meramente de amizade ou de contactos com pessoas que vivem em África
e que me possibilitaram receitas através, aliás, que estão... E é apreciador? Sim, algumas coisas sou. Algumas coisas sou. E aventura-se também a fazê-las? Ou... Se é preciso, eu sigo à risca as receitas. Não? Há pessoas que fazem, eu não. Eu, seja o Pantagruel ou outro livro qualquer, abro o livro e sigo exatamente à risca. Depois posso querer, depois de fazer a receita, lá está aquele ADN da família, dizer se isto levasse aqui numa segunda vez, poderei experimentar isso numa pesquisa. Mas quando faço a receita, sigo exatamente à risca. E, portanto, não corro risco à partida. Eu estou a ouvi-lo e estou a pensar, há muitos livros de receitas, de culinárias, chamemos assim, que, em meu entender, pecam um pouco por falta de informação. O que é que eu quero dizer com isto? Coloque no forno até estar no ponto. Junte um pouco de açúcar. Isto, para quem é um cozinheiro experimentado, poderá ser evidente. Para quem queira arriscar sem o ser, pode ser desastroso. Pode ser desastroso. Mas é um desafio. Sim, claro. É um desafio. Não, isso é uma coisa que normalmente no Pantagruel... Ou seja, são livros que já partem do pressuposto que a pessoa sabe cozinhar. Digamos assim. Sim. A maior parte, eu não vou dizer que não aconteça em nenhuma outra receita também no Pantagruel. Porque acontece, eu estou-me aqui a lembrar e acontece. Há talvez esse defeito... Mas se fizerem isso, por exemplo, em relação a uma receita de uma gastronomia que não domine, pegando na conversa que estávamos a ter da cozinha africana... É um risco, mas a pessoa... Como costuma dizer, Houston, we've got a problem. Mas como a pessoa já tem alguma sensibilidade, já sabe mais ou menos controlar a dose, o tempo. Mas é um risco, efetivamente, é um risco. Já disse aí que há cerca de 10 anos lançou com a sua mãe e com a sua irmã o livro de Pantagruel de Garfo e Faca à volta do mundo. Tem alguma, além da africana, que já falámos um pouco, tem alguma gastronomia, e da italiana, que também já falámos um pouco, tem alguma gastronomia que lhe toque especialmente, não digo ao coração, mas ao estômago? Pratos brasileiros. Ok. Vatapá, por exemplo, moqueca, são duas coisas que eu aprecio imenso. A minha mãe até conheceu a Dada. Numa das viagens que fez ao Brasil, conheceu a famosa Dada, que até lhe ofereceu o livro de cozinha dela, onde tem umas receitas fantásticas. E eu gosto imenso, por exemplo, desses dois pratos. A moqueca é que também encontramos em muitos restaurantes africanos. Sim, o conceito é muito parecido com receitas. Aliás, uma curiosidade desse livro do À Volta do Mundo é que nós tivemos esse cuidado de, em África, em países, a mesma receita em países diferentes é feita com nuances, pormenores muito subtis, mas que fazem diferença no resultado final. E nós tivemos o cuidado de pôr essa mesma receita que aparece em 2 ou 3 países, confeccionado de maneira diferente, até muitas vezes com a mesma denominação. No Brasil, com a influência africana que tem, obviamente, que tinha que trazer para a cozinha brasileira, sobretudo no Nordeste, muitos dos temperos, dos condimentos, Sim. da maneira de cozinhar que existem ainda hoje em África, como é óbvio, não é? Claro que sim. A ligação é por mais evidente, até por motivos históricos. Um outro aspecto também muito curioso. Aos 13 anos ganhou um prémio de poesia. Sei que gosta muito de poesia. Já publicou, inclusive, um livro de poesia. Uma gracinha. Um livro de poesia. Chamemos as coisas pelos nomes. E eu lembrei-me de trazer comigo um livro organizado pela Ana Vidal, que se chama, pegando num verso da Natália Correia, A Poesia para Comer, e que faz a ponte entre algumas receitas e poemas. E ela escolhe para emparelhar com a lampreia em escabeche negro um poema do António Manuel Couto Viana, que se chama A Divina Lampreia. Galgam afoitas as águas frias do Minho e Lima para desovar. Nas noites rudes das invernias, arpões e redes vão-nas pescar. Soltas, inquietas, no chão de areia,
cobras de prata a rabejar, cozinha em festa, chega a lampreia, que arroz divino, que paladar! No tempo delas, saudoso delas, nunca me canso de as procurar. Abro cardápios, busco em panelas, mesas que as sirvam de altar. Fantástico. Esta ligação entre a poesia e a mesa é algo também muito interessante, não é? Eu acho que já não conhecia o poema, achei lindíssimo. E acho que sim, porque a mesa é poesia. Eu acho que a mesa é um dos locais mais dignos e privilegiados para estarmos com os amigos e com a família. Aliás, E os portugueses bem o sabem. é isso que eu ia dizer. Algo muito enraizado no português, não é? Nós vamos para a mesa e arrastamos o tempo, acaba a refeição e arrastamos o tempo sentados. Nós, se queremos conhecer uma pessoa melhor, o que é que fazemos? Convidar-la para almoçar. Exatamente. É muito português isso. É assim, E acho fantástico. quando queremos fechar um negócio, tantas vezes Exatamente. é à mesa, À não é? mesa, É. é um local e onde se vê muita coisa. E aprende-se muito sobre as pessoas, não é? Sim, por isso eu digo, vê-se muita coisa. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Nuno nasceu em Lisboa, uma cidade naturalmente cosmopolita e que de há muitos séculos recebe influências de todo lado. Acha que a variedade da oferta gastronómica em Lisboa está em linha com essa diversidade? Eu acho que sim, hoje em dia a panóplia de restaurantes e dos diferentes cantos do mundo, de cozinhas típicas, desde europeias, asiáticas, até africanas também, Claro. sul-americanas e da América Central também, nós hoje encontramos todo esse tipo de restaurantes e essas opções. Portanto, eu, nesse aspecto, acho que sim, acho que Lisboa está... E que acaba por refletir esse espírito, naturalmente. Reflete Não é? esse espírito. Seria estranho era ver essas comunidades todas cá e depois não haver essa âncora. Aliás, como nós vemos em pequenos mercados, ainda agora aqui ao pé abriu um mercado só mas que se identifica com fornecedor de especiarias e produtos brasileiros e indianos, exclusivamente. Depois não é, tem muita coisa portuguesa, ainda bem, mas isso mostra bem a mudança que houve. E é engraçado porque isso acaba por ter uma dupla função. Por um lado, as comunidades locais vão buscar esses produtos, por outro lado, os próprios naturais de Lisboa sentirão curiosidade em arriscar, não é? Exatamente. Não, e proporciona, por exemplo, poder confeccionar receitas que há 10 anos ou 15 anos não se podia porque era difícil de Encontrar os ingredientes. Isso aconteceu muito, por exemplo, com as vagas de imigração de leste. Sim. Não é? Quando começaram a abrir supermercados. Eu lembro quando apareceram as natas azedas e coisas do género, que na altura muita gente disse, mas pá, nunca vi isto. Pois. Porque eles trouxeram, de facto, consigo esses ingredientes. Esse livro da Volta do Mundo, que levou anos a ser trabalhado, no início houve muitas receitas que tiveram de ser descartadas exatamente pela dificuldade em obter os condimentos para se confeccionar. Hoje isso é praticamente... Seria mais fácil fazer. Sim, praticamente Seria mais fácil fazer. Estamos todos mais próximos. Estamos todos mais próximos, é verdade. É uma das vantagens da mesa. Aproximar as Aproximar pessoas. as pessoas. Nuno, para encerrarmos esta conversa, da forma como a conversa decorreu, que prato me aconselharia? O João faz-me cada pergunta. Bom, desde logo algo que o João gostasse. Ponto 1. Mas arrisco. Eu sou suspeito porque eu gosto de comida tradicional portuguesa e popular. Umas boas pataniscas, com um arroz de tomate, uns jaquizinhos, como eu dizia há bocado, com um arroz de feijão, ou as pataniscas também com arroz de feijão, um bom prato de bacalhau. Eu sou muito de cozinha portuguesa, portanto, à partida iria para um desses pratos, dando a opção, estilo carta, olha, Muito bem. tem aqui, escolha um destes, mas iria para um desses tipicamente português.
E já me abriu o apetite. Nuno, foi um gosto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, muito obrigado. Quanto a vocês, esta foi a primeira destas palavras apuradas e vamos continuar a prosseguir este conjunto de conversas sobre os prazeres da mesa. Até lá. Bom apetite.